Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 102, em que o título diz assim: Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Então, aqui foi uma oração do aflito, né, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Então aqui mostra que ele derramou a queixa dele perante a face do Senhor. Então diz assim o estudo de Salmos hoje: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos afrontam todo dia. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e a sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então, aqui no estudo, o Salmo 102 nos diz assim:
no dia da minha angústia. O que é que este salmo diz? O salmista está dizendo no dia da minha angústia. Aqui em tempos de grande aflição na vida, quando parece que quase nada dá certo e não vemos como mudar a situação, nossa única esperança é invocar a Deus e colocar nas suas mãos a nossa vida e as nossas circunstâncias, né? E aqui diz também, assim faz o salmista, clamando ao Senhor por misericórdia e pedindo a sua intervenção. Ele está confiante que Deus atenderá a sua oração e que não o abandonará. Então ele mostra a confiança dele para com Deus, que Deus ele vai atender as suas orações, as suas petições, né? E que vai ser respondida as suas orações. E aqui mais no estudo, mais adiante, no verso 25 e 26, que diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Aqui nos diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupas mudarás e ficarão mudados. O que quer dizer isso? Fundaste a terra. Então, este versículo está lá citado também em Hebreus. Vamos ver o que aqui diz. Hebreus 1, 10 e 12 diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aqui Deus mostra que é assim, que as vestes, né, das pessoas, como envelhece, assim somos nós também, vamos nos envelhecermos, mas o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso nunca envelhece. Ele é o mesmo Deus, né, para sempre, o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Mas nós sim, amados, nós vamos nos envelhecermos como a roupa envelhece. Então, aqui Deus ensina-se também para a gente nesse texto aqui, para vocês entenderem melhor. Então, aqui deixa claro que as aflições descritas pelo salmista aplicam-se também a Jesus Cristo, né? Em que diz que o Senhor ouve a minha oração, né? E que chegue a ti o meu clamor. Então, aqui, amado, esse salmista, ele mostra como ele vai diretamente a Jesus, né? E vê que é em Deus, é em Jesus que nós, né, temos que orar, clamar, entregar todas as nossas petições, orações na mão do Senhor. E também aqui os versículos 12 e 28 desse texto também diz assim: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tá vendo aqui como diz que a memória é do Senhor, de geração a geração. E o outro diz que os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então aqui Deus mostra para a gente que se nós reconhecermos Jesus nas nossas vidas, que se nós continuarmos com o Senhor, nós somos a descendência dele, nós vamos ficar firme, né, perante o Senhor. E todos aqueles que não atentam para a oração, esses, meus amados e amadas, né, eles vão um dia envelhecer. E será que eles, amado, eles vão ter a cobertura do Senhor? Então, assim, aqui diz mais no texto, em que o verso 12, 28 nos explica, e fala do reino do Senhor na terra.
de seus atos criativos e da sua eternidade, que eu aqui, as coisas do Senhor é eterno, é para sempre, né? Então aqui as coisas daqui da terra se acabam, se envelhecem, se consomem, né? Mas as coisas do Senhor é duradouro, é para sempre, é eterno. Então aqui os céus e a terra que agora existe darão lugar a novos céus e nova terra, como denota a figura da troca de vestuário, em que no verso 26 explica assim, ó, eles perecerão, mas tu permanecerás. Então aqui todos vão perecer, né? Mas o Senhor, ele é eterno, ele permanece para sempre. E aqui diz, eles perecerão, mas tu permanecerás, né? Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Aqui diz assim, ó, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa, os mudará e ficarão mudados. Então, assim, Deus está aqui mostrando para mim, para você, nessa revelação, que ainda que a terra, ela venha envelhecer, venha mudar, venha ter seus altos e baixos, Deus, Jesus, Ele permanecerá para sempre. Ele é o mesmo para todo sempre. Então, assim, Ele nunca envelhece, porque Deus ele é único, Deus ele é eterno, né? E nós, né, se vocês pararem para entender, nós vamos envelhecer, né? Como se envelhece um tecido, uma roupa, mas Deus diz para mim e para você que nós vamos permanecer com Cristo. Com Cristo nós não vamos perecer. E essas pessoas que não dão ouvido ao Senhor, que não atenta para o Senhor, eles vão perecer, né? Então, amados, chamando a atenção para esse texto de hoje, Deus, porém, ele diz para mim, para você, que ele nunca muda, né? Ele permanece o mesmo. Ele é o Deus que está pronto a nos abençoar. Então, aqui, como esse salmista, ele recorre a Deus no momento da aflição dele. Então, assim, ele vê e reconhece que Deus, ele é o Deus supremo. Ele é um Deus que nos restabelece, né? Ele é um Deus que restabelece o seu povo, né? Que nos conduz a uma vida, né, grata diante de Deus. Porque se nós andarmos com o Senhor na sua presença, né, nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Então não vamos deixar, amados, que nós venhamos a perecer. Nós não venhamos a deixar que nós venhamos nos corromper. Porque Deus deixa aqui na palavra deles, nesse estudo, que tudo perece, que tudo se desvanece, que tudo se acaba. Então, amados, só Deus que é duradouro, que só Deus, Jesus, que é para sempre. Então, assim, que nós venhamos entender que como essa vida, né, ela está aqui para nos ensinar. Jesus, ele deixou para que nós venhamos aprender na palavra dele o que é certo e o que é errado, amados. Então, nós não devemos nos deixar perecer, né? Nós não devemos deixar nos abater com as calamidades da vida, e sim reconhecer que há um Deus que está de braços abertos para nos abençoar. Amém? Eu assim deixo essa oportunidade assim para que vocês também possam ler
e pedir orientação ao Espírito Santo para ensinar a vocês como Ele quer que vocês entendam. Porque, amados, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala com cada um da forma que Ele quer que nós entendamos. Então, assim, eu estou procurando passar para vocês o que está vindo ao meu coração, que eu sei que está vindo de Deus. E assim, amados, que o Espírito Santo possa fazer com que vocês consigam entender da forma que Ele quer que vocês entendam, que vocês possam esmiuçar mais a palavra de Deus, né? Eu simplesmente, amados, tenho procurado me colocar como canal de bênção na vida de cada um de vocês, né? Antes mesmo de passar para vocês a mensagem, Deus fala comigo. Então, é isso que eu digo. Eu estou aqui lendo, essa mensagem primeiro veio para mim. E depois eu passo para vocês. Então, assim, amados, quando Deus nos exorta, quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Ele quer ver que Ele quer da gente que a gente vê na gente mudança. Então, assim, eu tenho buscado do Senhor, eu tenho procurado aprender mais de Deus, como vocês também, amados. Então, vamos nos entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito. Não vamos nos deixar perecer com as coisas deste mundo, com as aflições deste mundo, mas ter pensamentos positivos, né? Procure ser positivo, positiva. Procure acreditar no que vai acontecer, procure ver as coisas boas, se destaque assim para Deus com a sua positividade, dizendo já deu certo, eu creio no Deus que eu sirvo, o meu Deus está vendo tudo, então seja positivo, não deixe que o mal prevaleça, não deixe que a negatividade prevaleça, não, né? Ainda que vocês não estejam conseguindo ver nada, diga, eu estou vendo a minha vitória, estou vendo a minha cura, eu estou acreditando, o meu Deus, Ele é poderoso para desfazer toda a obra do inimigo e para fazer eu viver de vitória em vitória, de bênção em bênção, de conformidade como Ele quer que nós vivamos. Deus amado, Ele quer que nós venhamos ser positivos. Então, para que vocês venham trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse, vocês precisam ter fé, acreditar em Deus. Então, né, procure colocar o bem acima de tudo, né? Não seja negativo, não seja negativa. O que Deus faz com que as coisas aconteçam, porque se você está sendo negativo, você está dando corda ao inimigo. Mas se você está sendo positivo, você está dando o quê? Crédito a Deus. Você quer dar crédito a Deus ou quer dar crédito ao inimigo? Eu opto em dar crédito a Deus e sei que vocês também querem dar crédito a Deus. Então seja positivo, confie em Deus, acredite, tenha fé, persevere, persista, acredite, tenha fé, amados. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, assim, eu deixo essa mensagem, né? Agradecendo já a Deus pela vitória de cada um de vocês, meus amados, do Senhor, né? Louvado seja Deus por cada manhã que Deus traz essa palavra para a gente, para que nós venhamos aprender mais e mais dele. Que Deus, assim, amados, Ele troca as escamas dos nossos olhos, para que nós venhamos enxergar o reino de Deus, para que nós venhamos enxergar de que Deus existe, que Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. Então precisamos ser galardoado por Deus. Amém, amados? Então, assim, eu agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele, né? E Deus, assim, amado, abençoe cada um de vocês de uma forma poderosa. Eu agradeço a oportunidade de Deus nas nossas vidas de estar nos ensinando cada dia mais e mais. Amém? Então, Shalom Adonai, que Deus, o nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre com a graça dele, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja em cada lar, cada casa, cada família. E aonde esta oração chegar até os confins da terra, que Deus venha estar abençoando, né? Fazendo assim
com que vocês, né, tomem posse da vitória de vocês. Amém? Shalom Adonai, amados. E lembrando também de vocês lá no canal, dar o seu legal de positivo, né? Para que esta mensagem venha chegar, né? Aos quatro cantos da terra, né? Aos confins da terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, para que vidas venham saber que existe um Deus poderoso, amém? Então dê lá o seu legal, curta, para que o canal cresça e vidas venham ser abençoadas. Amém, amados? Agradeço a oportunidade de mais um estudo da palavra de Deus. Shalom Adonai.